No vídeo de hoje, a equipe Aventuras Paranormais visita um local inédito e exclusivo, onde habita contos, histórias e lendas que o povo conta com a autorização da direção e da professora e bibliotecária Jéssica. Dois investigadores da equipe entram em uma biblioteca, local onde habita contos, lendas e histórias que o povo conta até nos dias de hoje. Hello, America. Do you want to play a game? Salve, galera. Bom dia, Nelson aí na área, Manuel Ellison. E a nossa amiga Jéssica aí, a bibliotecária aí, vai falar um pouco sobre as lendas mineiras para nós aí. Vamos lá, vamos aprender e conhecer, né? São coisas que a gente não conhece, que ela já tem um conhecimento na área de história, e nós vamos aprender junto com ela. É verdade, hoje é um conteúdo diferente, né? A gente está num ambiente Super diferente, até o ar aqui é diferente, né, Nelson? Totalmente. Histórias, livros. É isso aí, pessoal. A gente vai estar dando início no vídeo aí, um conteúdo diferente pro canal hoje. É isso aí, cara. Vamos passar a palavra para quem conhece e nós vamos Isso, só verdade. escutar, né? Tá com a palavra, Jéssica. Já que vocês pediram para falar sobre lendas, a gente tem que falar primeiro que as lendas, elas nem sempre são algo que é falso, né? Muitas vezes é algo que é verdadeiro, como lenda, é caracterizado por aquilo que é oral, que é passado de pai para filho, então, né, de familiares, principalmente os mais velhos, que antigamente sentavam, né, ao redor das mesas e os avós iam contando as histórias. Foi assim que começaram as lendas, há muitos anos atrás, elas vêm da época da Grécia Antiga, eles tinham muitos deuses, então a maior parte do que eles contavam era também lendas. Mas acho que o principal é para a gente trazer que como isso chegou daquela época, né, há muitos anos atrás, até hoje aqui em Minas. Uma das lendas que eu estava falando com vocês, inclusive, que é a lenda do diabinho da garrafa, ou Ramaliá, ou a própria história do caminhão. Hoje em dia a gente usa caminhão para poder se referir ao diabo como um todo, né? Mas o caminhão é esse diabinho da garrafa. E é interessante desse diabinho da garrafa que ele, não sei se vocês conhecem, o livro de São Cipriano. Eu já ouvi falar dele. Pois dizem, aí uma coisa que eu não cheguei a ler no livro, mas que é tirado desse livro. Como que faz para poder chamar o diabinho, ou na verdade não é bem chamar, né? Como que funciona? Você tem que ir na época da quaresma e tem que ser uma galinha preta virgem e ela tem que ser ali fecundada pelo próprio diabo. E o que você faz? Você pega o primeiro ovo que é botado no dia, você vai pegar aquele ovo, vai levar meia-noite para uma encruzilhada, vai colocar ali ele debaixo dos braços. Tá louco? Pois é, depois que der a hora, você volta pra casa e vai ficar com ele 40 dias de braço a braço. Na verdade, você não tem que ser esquerdo. E só então ele vai chocar. Quando sair o diabinho, aí você tem que imediatamente colocar ele dentro da garrafa. E aí você vai fazendo pedidos, né? Porque ele é o demônio da fortuna, ele vai tecnicamente deixar rico. Então eles dizem que esse pessoal aí tem muitos terras, principalmente em Minas Gerais, ou então os delegados, aquele povo que era muito rico antigamente, quem tinha muito ouro inclusive, dizem que é por causa que tinha um demônio da garrafa em casa. E na época tinha Inquisição no Brasil, né, pelo século XVIII, e essas pessoas elas tinham que passar pelo crivo da Igreja Católica, porque as pessoas falavam que eles tinham o diabinho da garrafa em casa e eles tinham que ir lá provar que não tinha, porque senão... Interessante também eu já ouvi muito falar, né, eu venho do interior e eu ouvi muito falar sobre esse tipo de coisa mesmo. Isso é um fato verídico, isso existe. Tem gente que ficou milionário da noite pro dia. Dizem que era porque tinham em casa, tinham feito, né, todo esse processo, tinha que ser na época da quaresma, tinha que ser o primeiro ovo, tinha que ficar 40 dias com ele lá debaixo do braço. E se a gente for olhar, teve até não sei se foi uma novela, uma minissérie que a Globo, né, a TV Globo colocou na época, que tinha justamente o que ela tá contando aí, o cara fazia. É. Então Mas até assim, hoje as pessoas ainda fazem. é umas coisas que a gente não consegue entender, né? Se a gente conhece a história, é uma lenda, né? Mas são baseadas em coisas totalmente diferentes, né? Mistificação.
Eu acho que isso vai muito crédito da pessoa, né? Porque, por exemplo, a nossa área mesmo de gravação é totalmente diferente, um foco totalmente diferente, mas esse é um foco interessante para nós e para quem assiste a gente entender sobre as lendas, né? Igual essa meio do Cramunhão, eu já vi falar, né? Eu presenciei uma vez um fato parecido com esse também, mas é muito complicado essa situação de chocar um ovo de barraca. É muito louco. Mas é uma registro bem distância de anos. Você tem que ver que ele, antes, porque ele virou santo, né, da Igreja Católica, porque ele foi morto. Mas quem que era São Cipriano? Ele era uma espécie de bicho. Ele pesquisava os ocultismos. E aí ele conheceu uma mulher que era muito fervorosa e ele se apaixonou por ela. E por conta dela, aí ele se converteu ao cristianismo. E quando ele se converteu ao cristianismo, ele foi morto, foi perseguido, porque na época ela não poderia ser cristão. Então, quando ele morreu cristão, ele morreu cristão, mas depois descobriram os livros, algumas na verdade, algumas das pesquisas que ele tinha feito e colocaram no livro. O livro não foi escrito por ele, porque o livro dizem que o que ele tinha, a maior parte, ele mesmo tomou quando se converteu ao cristianismo. Mas o que se tem hoje é aquilo que ele não tomou e é escrito por outras pessoas explicando como ele fazia. Gente que conviveu com ele na época também, que tinha, né, que sabia o que ele fazia. Então, como conquistar amor de uma mulher, por exemplo, tem essas coisas nesse livro. Então, é uma coisa que vem de muitos anos atrás, muitos séculos atrás. Para chegar aqui em Minas e até hoje algumas pessoas fazerem. Isso é só uma das lendas. Você já imaginou? Lenda, né, do Crendiz, que é passado de geração em geração, né? E é igual a história que você estava contando pra gente, a gente estava fazendo um bate-papo aqui, o caboclo d'água também, né? E até hoje, essa mais do que o copo de avião na garrafa, ele é visto. As pessoas afirmam. Há pouco tempo atrás teve um pedreiro que foi atacado na rua, lá perto ali perto do onde fica a Casa de São Francisco, né? Várias cidades. E mesmo onde não tem Rio São Francisco, as pessoas afirmam que, né, encontraram caboclo d'água e que ele bateu nela, assim, né? Então, pensa, não é só onde tem Rio São Francisco. Para você que tem mais conhecimento, assim, quem que é o caboclo d'água para você? Você que já estudou sobre essas coisas? Olha, depende. Você está falando da aparência? A aparência, o que ele faz. Dizem que ele é um monstro pequeno, né? Que ele é bem. Inclusive, algumas pessoas desenharam o que viram. As pessoas que afirmaram que encontraram com ele no caminho, e aí essas pessoas que falaram que viram, que fizeram os desenhos, elas realmente viram no Rio São Francisco. Pessoas que estavam em barcos, que aí o barco virou e elas falaram que viram, foi ele que virou o barco. E ele é, né, pequenininho, com dente pra fora, assim. Algumas pessoas falam que só tem um olho na testa. É verdade, eu ia fazer essa pergunta. Isso, com Pelo olho. que eu pesquisei, fala que ele tem um olho na testa. Um olho só. E falam que ele é pequeno, porque em algumas descrições ele é bem cabeludo. Aí vai depender muito de quem vê, porque tem umas pessoas que falam que tem a pelagem baixinha, umas pessoas falam que é bem cabeludo, algumas pessoas falam que ele se imita a moto em outros animais, então depende muito de quem De tá região, fazendo. né? Eu lembro que uma vez eu fui trabalhar numa fazenda, né? Fazenda antiga, fazenda dos escravos. Lá tinha uma gruta, o rio passava dentro dela. E o capataz da fazenda vive, mexe e falava pra mim, nós ia pescar lá e falava, cuidado, vocês iam pescar naquele lugar, acabou que dá, vai pegar vocês. Mas você sabe de uma coisa? Falam que ele mora numa gruta cheia de ouro. Por isso muitas pessoas morreram porque tentavam encontrar o caboclo d'água em busca do ouro. Isso é verdade. E a gente ficava naquele medo justamente por causa disso. Assim, eu vou, e lá é um local que você pegava muito peixe. Eu vou pescar ou eu vou ficar com medo dele? Isso é verdade. Porque por ser uma região mística, né, por causa de escravos, aquelas coisas, que a fazenda foi construída pelos escravos, né? Então assim, a gente ficava naquela, eu vou ou não vou? E se eu for ele me pegar e aparecer, o que eu vou fazer? Então assim, vai criando, né, na mente da gente aquela, como se diz, aquele medo e ao mesmo tempo aquela vontade de vir. Isso já aconteceu comigo. E aqui, sabe o que eu acho interessante também, cara? Lá da onde eu vim, lá da cidade de Pirapora, interior de Minas,
lá o Rio São Francisco passa na cidade. E lá, todas as partes que você vai, tem aquela placa, cuidado, risco de afogamento. Todo lugar que você vai tem aquelas placas, porque lá mora muita gente afogada. Esses turistas que vai, tentam entrar na água e não conhece e acabam perdendo a vida. E esses ribeirinhos mais antigos, eles falam que é sempre o caboclo d'água que puxa para dentro da água. Então, assim, e uma parte também interessante dessa história, lá eles fabricam muito aquelas carrancas, aquelas estátuas de madeira que tem um dentão, um orelhão. E eles falam que tem gente que coloca isso, para poder espantar o caboclo d'água. E tem gente que coloca também nas varandas das casas, sabe, que pode espantar uma olhada. Então, assim, lá o foco da cidade, lá a lenda é o caboclo d'água. É interessante, Muita gente viu, muita gente, mas, cara, é fantástico, cara. É uma das lendas assim, que eu mais admiro, que eu mais gosto. Não só as carrancas, como símbolos também, que no caso de nada, para Isso é poder verdade. espantar o caboclo. É verdade. A gente pede desculpa, pessoal, pelo barulho, a gente está gravando numa escola, a gente tem a autorização da diretora e da professora também que está fazendo entrevista com a gente, né? A escola também está passando por uma adequação, né? Verdade. De informatização, aí por isso barulho de furadeira, né? Então assim, é o nosso dia a dia dentro de uma escola, junto com uma professora, dentro de uma biblioteca, para contar as lendas da nossa cidade, do nosso estado. Cara, é isso, cara. Isso aqui pra mim É outra fantástico. história, fantástica. A gente tá no meio de histórias, né, cara? De livros. É o primeiro conteúdo que a gente está trazendo, pessoal, relacionado a isso, né? A história sobre lendas, sobre Verdade. contos, né? Fábulas. Muito legal. E Jéssica, você tem alguma coisa para relacionar pra gente também a respeito da mula sem cabeça? Tem, inclusive a mula sem cabeça na nossa região, várias pessoas mais velhas vão afirmar que já viram. Há muitos anos atrás, a minha avó conta isso, né? Que tinha uma senhora que ela se relacionava com um padre que vinha visitar aqui, na época não era nem beija-flor do bairro, ainda fazia parte dos mortes. Já tinha aquela disputa para saber se era Belo Horizonte, Sabará, e tinha uma mulher que ela ficava muito em casa. E aí teve uma festa durante a noite e apareceu a mula sem cabeça. E dizem que a mula sem cabeça tem que pegar um alfinete virgem, né? Pra poder espetar, pra sair uma única gota de sangue. Ou então, você simplesmente joga água quente nela. Não tinha um alfinete virgem, então os homens se juntaram e jogaram água quente na mula, porque ela estava lá, uma mula preta, saindo um pouco pelas ventas. E dizem que no outro dia eles não encontraram a mulher na casa. Então foram, juntaram novamente os homens, porque pensaram que tinha acontecido alguma coisa. Foram até a casa dela e aí ela respondeu de dentro, falando que estava passando mal. Passou-se uma semana e aí descobriram que ela estava com o rosto deformado. Então as pessoas falaram, jogamos água quente na mula e a mulher apareceu com o rosto deformado. Logo a mula sem cabeça. E uma outra coisa também sobre mulher. Eu já vi em alguns vídeos, né, o pessoal falando, eu não sei se é verdade, que naquela época quem se relacionava com padres virava mula sem cabeça, isso é verdade? A lenda é sobre as mulheres que se relacionavam com padres. Aí, por isso que dizem que, na verdade, isso foi criado pela Igreja Católica, para que as mulheres não se relacionassem com os padres, por medo de virar mula sem cabeça. Porque o padre ele tinha que ter uma visão santa, né? Um homem santo, as mulheres não poderiam vê-lo como homem, tinha que ver como um santo na terra. Então, se as mulheres se relacionassem com os padres, elas virariam mula sem cabeça. Dizem que, na verdade, isso foi só feito pela Igreja Católica exatamente para isso. Mas muitas pessoas afirmam terem visto mula sem cabeça. E é uma coisa, assim, principalmente na época da quaresma. É uma coisa fenomenal, né? Porque envolve a religião, envolve o próprio, né, homem e mulher, e envolve uma criatura, ou seja, mística, né? E a crendice popular, E a porque para crendice. tantas pessoas terem afirmado, terem visto, a ponto de estar numa festa, e dizem que quem estava naquela festa afirma que tinha uma mula sem cabeça e que os homens É jogaram louco, mano. água quente nela. E a Doido. mulher, uma semana depois, apareceu com o deformado. Então, assim, Eu lembro que a gente era pequeno, a gente saía, né, assim, os arraiais lá, a gente ia a cavalo, outra hora ia a pé, ia de bicicleta. A mãe sempre falava, depois de meia-noite, tal lugar, cuidado com a mula sem cabeça. Ué, você ficava com aquele negócio, você ia se divertir, mas ficava preocupado com a hora de ir embora e tal, e aí? Aí acabava, você não via a mula sem cabeça.
Mas o trajeto todo até em casa, você arrepiava inteiro. Sobre aquela história que você me falou de um barulho de um cavalo, cara. Sim. Cara, muito estranho. Aconteceu comigo. Aí eu tinha meus 16 para 17 anos. Nós fomos numa festa de quermesse. No interior tem muito isso, né? Quermesse e tal. Sexta-feira da Paixão. Tá vendo? A mãe tava uma barraquinha lá e ela falou com a gente assim, ó, o último ônibus sai meia-noite. Aí, tá bom, mãe, nós vamos de ônibus e tal, porque era uma distância longe, mas perto ao mesmo tempo. E passava por um lugar muito tenebroso, uma mata. E a gente interteu ali, um arrumou uma namorada aqui, outra ali e tal. Quando deu mais de meia-noite, vamos juntar uma galera, vamos embora. Nós éramos 10. Aí começamos a subir o morro e sempre no pensamento, né? Sexta-feira da Paixão as coisas acontecem quando a gente desobedece, né? E eu sou testemunha viva disso, já aconteceu várias situações comigo nesse sentido. Eu já tive uma faca cravada na perna, eu brincando na Sexta-feira da Paixão. Não era para mim ir, a minha mãe falou comigo, não vai, mas a gente é jovem, a gente não crê, né, nos antigos. E nesse dia, rapaz, um fato interessante que a gente estava vindo, subindo o morro, a gente subiu o morro para começar a descer, e de um lado do outro era a floresta, o asfalto passava no meio. E eu de longe eu escutei tropelo de cavalo. Eu falei, galera, tá vindo esse cavalo aí. Quem tá na ponta, toma cuidado. E ao mesmo tempo escutei barulho no mato. Eu não sei se era minha mente pregando peça ou se tinha de fato alguma coisa acompanhando a gente. Na hora que nós começamos a descer o morro mais forte, os cavalos já estavam correndo, galopando. Eu falei, rapaz, como é que cavalo vai galopar no morro? Jéssica, uma coisa inédita. Apareceu do nada um cachorro preto, do olho vermelho na nossa frente. Aqui na mesma hora que o cachorro apareceu, os cavalos já passou só o vulto. E eu não, só sei que eu fui parar num local, né, com as costas cortadas, a camisa cortada, eu perdi boné, carteira, sapato, ficou tudo pro meio do caminho afora. E um amigo nosso cortou o peito todinho na cerca de arame. Será que era a mula sem cabeça? Se era, eu não sei, não parei pra ver não, irmão. Olha, tem uma crendice aqui também, do bairro, que dizem que na noite de quaresma, na sexta-feira, na verdade, todas as sextas-feiras da quaresma, são 40 dias, e todas as sextas aparece um capitão com um cavalo. Primeiro vai os cavalos dele. Nessa região? Sim, nessa região. Primeiro vinha os cavalos dele e depois ele sabia, vinha. né? Sim, aí as pessoas falam que é próprio capitão Eduardo, mas dizem que é o dono do terreno, porque aqui era uma fazenda gigantesca de escravos, né? E dizem que é o dono disso. Era uma fazenda de escravos gigante, tem até umas partes mais abaixo que tem. Eu não sei, lá dizem que perto do Mitos, né? Verdade. O Edson sabe, aquele lance que a gente estava comentando lá do pessoal, né? Aí dizem que o dono é esse capitão, esse senhor que vem a cavalo. Dizem, inclusive, que se você ouvir barulho de porcos durante a noite, também por causa disso. E aí arrebenta aqui, né? Aí você chega até a se arrepiar, porque como que você vai? Aí surgiram os porcos do nada, mas dizem que é porque era uma fazenda, então se você ouve barulho de porcos ou de barulho de cavalos nas sextas-feiras da quaresma, não é pra sair de casa, porque assim. Isso aí, pessoal, é uma história, né? Do bairro, né? Do bairro, eu mesmo, pessoalmente, eu já tenho quase 15 anos aqui, eu nunca tinha ouvido falar, não sei você. Não, também não. Mas eu tô achando super interessante porque você falado que aqui era um local que habitava escravos antigamente, que tinha essa fazenda. Não sei exatamente aqui, mas os bairros, a região ao redor, né? Fazenda, assim. A gente tem relatos de muros de escravos, né? Em alguns locais. A gente até pretende gravar lá, mas para isso precisamos de autorização. E a gente não entra, né, em local nenhum sem autorização. E a gente até tentou contato com uma pessoa. Conseguimos, mas a pessoa não pôde atender, só que daí então a gente não conseguiu mais, mas a gente vai continuar tentando. Porque são fatos e lendas que enriquecem o nosso conhecimento. Porque na verdade o nosso canal é aventura paranormal, nós mexemos com o sobrenatural. E aqui, cara? Dá um minuto, que eu vou fechar a porta. Não, agora é recreio. Você trancou? Então desculpa. E como o nosso canal é sobrenatural, e a gente fomos gravar há pouco tempo, né, lá perto da Mata da Pepa ali, né,
nós gravamos no Bom Buçal, sentimos uma Vocês sensação, gravaram no Buçal? uma sensação muito estranha. K2 lá. Não parava, Jéssica. Disparou. K2, para quem não conhece esse aparelhinho, ele mede, né, a Ele é um eletricidade detector estática. de radiação. De radiação, ele, né? ele detecta energia, radiação e assim, todos os canais, né, que investigam o paranormal usam esse aparelho. Usa esse então, aparelho. assim, eles falam que o espírito tem energia, né? Então assim. Como de fato a gente, investigando, a gente viu isso aí acontecer, né? Desde Então, quando a gente assim, começou a entrevista ele tá ligado, ele não tá ligado, ele não acendeu, desliga. ele não deu nenhum sinal aqui dentro, então porque não tem radiação aqui dentro, não tem energia, né? E na verdade também, muitas das vezes pode ter energia e não ser captada pelo aparelho, né? Então assim, é um diferencial no nosso canal, né? A gente tá trazendo para vocês aí, galera, porque a Jéssica, até observei a camisa de ufologia, né? Que bacana. Eu não tinha Eu gosto muito, velho. uma outra área também para investigar também muito Eu bacana, gosto bastante disso. né? E para complementar, Jéssica, você tem algum conhecimento, já ouviu falar sobre a Mãe de Ouro? Na verdade, eu tenho conhecimento bem raso sobre a Mãe do Ouro, só que meu pai afirma de pergunta que já viu. O que é a Mãe do Ouro e o Boitatá? Eles têm, eles são a mesma coisa? O que você... Não, a Mãe do Ouro, na verdade, ela é uma mulher que ela protegia as minas de ouro. E aí, também varia um pouco da crença. As pessoas falam, principalmente aí eu já ouvi do meu pai, que a Mãe do Ouro seria uma bola de ouro gigante que fica na terra e aí você vê ela voando de repente do nada. E foi o que ele afirma que viu. Como se fosse uma luz, uma bola de Sim, mas fogo, ele fala que isso, viu, né? na verdade, o sul começou a subir, só que aí ele ficou com medo primeiro e quando ele pensou em pegar, aí ele já foi e passou. Ele fala que viu uma pedra gigante começando a sair, né, do chão, e aí de repente ela voou pra cima. E ele, na época, ele não sabia, como ele viu que era uma coisa bonita, ele pensou em pegar, mas ele não sabia o que era. Quando ele chegou em casa, a mãe dele falou pra ele que seria a Mãe do Ouro. Mas a história mesmo da Mãe do Ouro é que ela era uma mulher defensora das minas de ouro e que defendia também o ouro. Aí misturou as duas histórias e hoje em dia tem tanto a pedra, né, que ela pode se transformar na pedra, quanto ser essa mulher que protegia as minas de ouro. Cara, é super interessante essa história, né? Porque eu conheço o pai da Jéssica, conheço a avó dela, né? São pessoas antigas. Inclusive a avó dela mora próximo ao Rio das Velhas. Antigamente era um rio navegável, né? Onde muitos fizeram fortuna tirando cascalho, tirando areia, né? Então assim, é uma história que mexe com o saber e o querer saber mais da gente sobre a história da Mãe de Ouro. Porque a gente vê em outros canais a Mãe de Ouro aparecer, vê, né, o Boitatá, e muitas das vezes as pessoas fazem uma ligação entre os dois, né? Mas são criaturas diferentes. O Boitatá é um e a Mãe de Ouro é outro. Parece que cada local tem uma versão diferente, né? Porque as histórias acabam sendo contadas de tantas formas, quem conta no pontuamento um ponto, né? Verdade. Então acaba que junta, porque as histórias ficam muito parecidas. Mas a história da Mãe do Ouro e do Boitatá, a princípio, são histórias diferentes. A Mãe do Ouro é exclusivamente para proteger lá as minas de ouro, ou então aquela pedra grande que fica, algumas pessoas falam que fica até no centro da terra, uma coisa meio improvável, né? Mas que fica bem baixo na tirar a terra. dúvida do pessoal sobre os dois, né? Sim, aí a respeito do Boitatá, aí eu já não tenho muito conhecimento, o que eu mais sei é que as pessoas aqui não tem relato do Boitatá. Da Mãe do Ouro tem não só do Boitatá. Já, inclusive, há um tempo atrás tinha uma moça que trabalhava aqui, a Marielle, não sei se você Eu lembro dela. Ela saía coletando das pessoas que moravam aqui histórias sobre o bairro. E muita gente afirmou ter visto Mãe do Ouro por aqui. Então, assim, é incrível que como pode as pessoas terem visto, inclusive dizem que não como Mãe do Ouro, mas que essa pedra que sai com pressão da terra realmente existe. Então pode ser que as pessoas realmente tenham visto a pedra saindo. E aqui tinha ouro há um tempo atrás, né? Bacana. E aqui a gente voltando à história sobre o bairro, que era uma fazenda. Eu acho o primeiro vídeo do nosso canal, a gente gravamos lá perto da Mirtz. Eu não sei se você já viu, tipo como se fosse uma escola bem abandonada que tem lá, como se fosse um casarão abandonado. Do lado da Mirtz ali, o primeiro vídeo do nosso canal foi lá. E assim, foi o vídeo que a gente gravamos que mais repercutiu.
teve aparição, teve uma sombra tentando me puxar, saindo da No parede. próximo episódio dessa entrevista, o investigador conta o que passou com a sua equipe quando investigou esse local pela primeira vez.